Mas, assim, igual no seu caso, você escreve matérias, você tá na internet falando diariamente, a gente tá te vendo aí, e não é só sobre pensar para falar, é sobre responsabilidade do que você entrega, porque você é um formador de opinião hoje. Uhum. Então, assim, se um qualquer vai lá e fala uma merda, não é que tá certo. Mas ele não é expressivo, ele não é um cara que influencia outras pessoas. Quando você pega um influenciador, um formador de opinião, Reverbera mais. esse cara tem responsabilidade sobre a frase dele, mesmo quando ele errou, né? E aí dá a responsabilidade, né? Que todo mundo deveria ter, mas vamos pensar em importância, em grau de importância, é muito, muito mais responsabilidade para quem pensa. Não, ainda mais numa Né? cultura Para quem como vai a nossa. falar mesmo, né? O que a gente tá vivendo agora no momento que é assim, a gente tem de um lado o fala mesmo e do outro lado é não fala nada não. Mas tem, hein? Então assim, a loucura começa aí. Então você tem de um lado uma parcela da sociedade que acha que tem que falar mesmo e a outra parcela da sociedade dizendo assim, não. Eu acho que você tem que dois falar, lados falam mesmo. você tem que falar o que eu quero que você fale. Os dois lados falam mesmo. Mas cada um tem a sua verdade ali pra falar ali, ó. Então, É um bem oposto, assim, do então, outro. de assim. novo, voltando. Então, assim, o problema começa quando a gente não entende nem o nosso papel, né, como ser humano que tem cérebro e que pensa e que tem voz e fala. E que não vive isolado sozinho no mundo. Né? Você não é o cara que tá com a bola Wilson lá falando pra bola. Você tá falando, você tá sendo ouvido, você tá convivendo, você tá vivendo em sociedade, você tá trabalhando. Né? Então, assim, se você trabalha numa empresa, você é empregado de uma empresa, mesmo se você for dono de uma empresa, você não pode ser fala mesmo. Não dá. Se Quando você tá fala... casado, você não é o fala mesmo. Se você tem um A filho, você não é o boca fala não pode mesmo. ser mais rápida do que o cérebro. Primeiro tem que passar aqui e depois chegar aqui. Por outro lado, não é porque tem um lance meio forte na sociedade de fala mesmo, que você do outro lado, porque você tem um poder na mão, você fala assim, não fala mesmo não vai falar. Aí é um outro problema. Esse Então, quer dizer, é maior até. Maior até. Então você tá tentando corrigir um problema, né? Censurando. Criando um outro problema. Mas você não vê que hoje não é o que fala, é quem fala? Também, mas assim, claro, porque assim, de novo, mas se virar uma chave e virar outra coisa, o outro também não vai. Então, assim, é quem fala, porque quem tá no poder é X, mas se tiver no poder Y é o outro que não fala. Então, Sim. também é problema, né? Sim. Só inverte os papéis. Mas aí passa por um processo. Eu escrevi muito sobre isso recentemente agora. 3 artigos sobre liberdade, né? E eu, por exemplo, cara, eu tenho muito isso na minha cabeça. Eu sou um brasileiro negro. Sobre mim paira uma memória, né? Sendo um negro brasileiro, paira uma memória da escravidão. Né? Que não me atinge diretamente, assim, tal, hoje, mas essa memória existe. E ela reverbera em mim, né? E provavelmente deve reverberar, ou deveria reverberar, em todo o negro que pisa, que tá nesse país aqui, que vive aqui, nasce aqui e tal. O que eu quero dizer com isso? Que eu tenho que saber que isso aconteceu, o que foi isso, o que isso acarretou durante esses quase 350 anos em que foi vigente, e o que isso causou depois, né? Quais são os desdobramentos disso ao longo da história e ainda hoje. Eu tenho que saber também que o processo de transição da escravidão para a liberdade, para a abolição, foi um processo longo, duro, de uma batalha árdua pela liberdade. Eu não sei o que é viver se não acorrentado, tal, mas assim, sem poder falar.
Você ser propriedade de alguém e você só poder falar quando aquela pessoa... Não, você pode falar aí. Senão você não pode falar. Você não poder sair pra ir ali do outro lado da rua ali. Não, você não pode ir, não. Peraí. Eu não sei o que é isso, mas muita gente soube no passado. Sim. E quando esse processo de não podemos mais viver assim, tem que mudar isso, passa por esse processo de entender o que era estar preso e o que era ser livre. Eu uso sempre como exemplo o Frederick Douglass, que foi um grande abolicionista americano e poderia usar outros, poderia usar o Luiz Gama, mas falando do Frederick Douglass, porque ele textualmente fala sobre isso. Que ele era um escravo de uma fazenda lá nos Estados Unidos, que ele foi vendido aqui, vendido ali, e ele foi parar numa casa que a mulher, que era a dona da casa lá, a senhora, ela começou a ensinar ele a ler. Achava ele muito legalzinho, muito bacaninha, menino, bonitinho, bonzinho. E ela era muito cristã, muito devota. Ela, poxa, eu vou ensinar ele a ler para ele ler a Bíblia. Então ela começou a ensinar o pequeno Frederick Douglass a ler. E aí ele estava aprendendo já a ler. Um belo dia ele escuta uma conversa entre o senhor e a senhora. Ele estava falando para ela o seguinte. Ela foi contar para o marido. Olha, o Frederick Douglass está aprendendo muito a ler rápido. Tá, nossa, tão legal, não sei o que. Tipo assim, tá vendo? Eles são capazes de aprender a ler também e tal. Aí disse que o marido falou assim, mas o que você está fazendo? Você não pode ensinar esse menino a ler. Porque quando você ensina um escravo a ler, você não consegue mais controlar. Ele ouviu isso aí. Falou, quando eu ouvi isso, acabou. Minha mente já estava livre. Porque aí eu já sabia o caminho que eu tinha que fazer da escravidão para a liberdade. Que era o quê? Conhecimento. Se eu aprendesse a ler, segundo o fulano de tal estava falando ali escondido de mim, eu não sei direito o que é esse efeito entre uma coisa e outra, né? Mas eu sei que ele está falando assim, se ele aprender a ler, a gente não vai conseguir mais mantê-lo escravizado. Aí ele falou, então eu entendi qual que era o caminho da escravidão para a liberdade, era saber ler, conhecimento. E aí ele foi aprender. Aí diz que ele fazia pequenos trabalhos, porque tinha essa coisa, você fazia um pequeno trabalho para alguém que o teu dono deixava, você fazia, você recebia um troquinho ali, né? Ou ele levava comida da casa dele lá, da fazenda que ele trabalhava, ele brincava com umas crianças pobres ali da região, e ele levava, às vezes, uma comida para essas crianças pobres da região, que eram crianças brancas, que sabiam ler. Pra ensinar ele. E eles ensinavam ele, foram ensinando ele a ler. Ou trocava pedaço de bolo por uma revistinha. E aí ele foi aprendendo. Dali pra frente, ele foi um cara que... Ele participou de processo de abolição? Ele sentou com o Lincoln. Abraham Lincoln. Caraca. Né, na vida adulta dele. Pra... Ele foi o primeiro negro a participar de uma prévia para a eleição de presidente nos Estados Unidos. Caralho. Pelo Partido Republicano. Então, assim, ele se tornou um estadista. Sim, ele escreveu 3 autobiografias, se tornou uma figura célebre lá e tal, porque aí ele foge, né? Foge, vai pro norte, aí encontra lá os abolicionistas, porque ele começa a ouvir falar desse negócio de abolicionista, ele fala, pô, então é esses caras que eu tenho que procurar. Quando ele foge, ele vai direto pra esse negócio aí. Esses negros, quando eles não tinham esse conhecimento, quando vieram pra cá? Assim, existiam aquela quantidade dos Bantu, que eles sabiam porque eles eram muçulmanos. Então tem os caras que fizeram a revolta dos malês, por exemplo, eles eram os muçulmanos que vieram pra cá, eles já tinham educação, já eram educados e tal. Então eles tinham esse papo. Mas assim, muitos não tinham. E pros Estados Unidos, eu não sei se... Os Bantus acho que não foram pra lá. Entendi. Então... Mas a maioria não sabia ler. Mesmo que você soubesse ler lá na África, você vier pra cá, o processo de embrutecimento é gigantesco, né? Você chega pra cá, você é subjugado, submetido e tal. Então, você não ficava, né? às vezes, sei lá se você tinha, mas era... Às vezes você vinha de um lugar e você vinha
pra outra aqui, onde você nem falava a mesma língua. Exatamente. Tava lá, Então, o processo porque não de viam todos engrandecimento do mesmo. é muito grande, né? Então, acaba acontecendo. Mas o fato é, voltando ao que a gente estava falando, então, o entendimento do que significa liberdade para uma pessoa que viveu cativa é gigantesco, né? Então, o entendimento de uma pessoa que compreende o quanto esse processo de libertação foi importante, não deveria jamais, em hipótese alguma, pensar em tolher a liberdade de alguém. Jamais. Não importa o custo que isso tenha. Uhum. Porque eu sei o preço que é, ou pelo menos eu sei em termos de conhecimento, né, de informação, Sim. o quão ruim é você viver sem liberdade. Inclusive, uma das imagens de capa dos meus artigos é aquela famosa pintura, acho que é do Rugendas, não lembra? Uma mulher com uma máscara de Flandres, assim, ó. Uma escrava com uma... Uhum. Como castigo, ela recebeu os escravos recebiam Sim. uma máscara que você não podia falar. Como é que hoje eu, negro, vendo uma confusão aí de liberdade de expressão e tal, eu me posiciono contra? Não, tem coisa que não pode falar mesmo, não. Então, ó, proíbe aí, faz uma lei, a gente assina aí, porque tem que controlar mesmo É uma traição um troço desse. É uma traição. Quando eu vejo uma pessoa negra falando defendendo PL 2630 aí e tal, não sei o quê, a minha indignação é assim. Porque assim, eu posso ser condescendente de imaginar, essa pessoa é ignorante. A gente tava falando disso aqui, né? Então essa pessoa tem um nível de ignorância tão grande que ela tá indo na onda. Porque se ela parasse pra pensar, o que significa você tomar a palavra de alguém, né? Pode ter gente que tá assistindo a gente agora e pensando assim, tá, mas você acha que pode ser falar, aí começa aquela discussão louca. Você não precisa ir pra discussão louca. Não precisa. A gente não precisa pensar no exagero, pensar nos caras que... Não é isso que eu tô falando. O que eu tô dizendo é o seguinte, tá, você impedir a coisa louca significa que você abre o precedente pra impedir a coisa simples também. O perigo tá aí. Mas nós já temos ferramentas já para impedir as coisas loucas, não temos? Já tem lei, Já tem lei para isso já. Eu vejo que o problema é que as pessoas não querem ser responsáveis por mais nada. Elas não querem... eu não quero acionar uma lei caso eu precise. Eu prefiro que o Estado faça isso por mim. Acho que elas não estão nem pensando nisso. A imensa maioria não está nem pensando nisso. Eu acho que elas nem sabem. Eu acho que assim, tem dois tipos de pessoas que defendem isso. Os que querem controlar e os que estão indo na onda. Sim. É porque o que quer controlar e não fala que é controle. Ele fala que é tipo, vamos pensar, é como tiveram as primeiras leis sobre a parte do trabalho. Cara, quando você vai ver lá, eles viram e falam assim, tá vendo, sei lá, vamos falar de liberdade de expressão, não sei porque eu vou falar do Monark. Quando o Monark foi... Você não vai fazer coisa para ser cancelado. Não. Né? Então, nós não precisamos pisar na beira do precipício. Mas o que eu falei é assim... Não, mas eu tô aqui fazendo um papo todo conceitual, né? Pra não cair numa esparrela de ser, não vou falar então do Florental, que defendeu aquele negócio... Aí eu ferrar nós. Olha aqui, ó. Amanhã, aí você... Lembra que a gente tava... Aí vai lá, não tenho culpa. Não, e você ainda chegou, o Pedro ainda falou assim, eles fazem de tudo pra ser cancelado. O Pedro ainda meteu essa pro convidado. Eles fazem de tudo pra ser cancelado. E o Paulo o Paulo tá falando só certo, aqui, mano. Dando aquela... Só certo. Ele para e pensa, né? Esse foi o podcast que a gente já fez com mais minutos de silêncio, assim, ó. E tudo pensado. Momentos você ficava assim, ó. Falo... Que frase, né? Não. Essa palavra não. Essa eu usei errado, né? Essa. Tá, então tá. Tipo assim, não é o Monark. Você pega um calói da vida ali. Você pega um calói. E aí o que o cara defende ali é o seguinte, mano. Olha aqui, sabe o calói? Ele sempre falou um monte de merda. Esse cara é tudo fodido. Ele é contra o Estado. Ele é contra tudo. Esse cara não presta.
certo? Esse cara não tinha nem que ser ouvido mesmo, tá certinho? Não tem que ser ouvido mesmo. Mas ele tem direito a saber por que ele foi silenciado, por que ele foi banido de todos os lugares. Então, vamos organizar isso, porque mesmo esse cara ruim tem o direito dele. Então, vamos organizar isso, vamos pôr controle sobre isso. É isso que eles estão vendendo. Eu fui entendeu? lá no Parece Frederick que é bom. Douglass. Você tem noção do que eu fiz aqui? Eu vi, você foi lá. Eu fui lá no século Foda pra XIX. caralho. Fui Cara, lá não, no Frederick Douglass. a coisa mais importante, né, que teve nos Estados Eu ia Unidos. usar outro exemplo. Não, pode usar, eu não vou usar Usa, isso. pelo mas- amor de Deus. Não. Usa. Você que tá nos assistindo, faz de conta que esse minutinho que Esquece. aconteceu agora há Dá pouco um não kick- aconteceu. Dá um kickbait É. nele. E vou dar outro exemplo. No Brasil, pega aí a data, por favor, da lei da vadiagem. Lei da vadiagem. Nunca escutei. Lei da vadiagem no Brasil. É de quando os caras podiam usar, tipo, camisa branca, essa Não, parada? não podia. Não é essa. Não podia. 1941 foi promulgada no Brasil uma lei. Isso foi Estado Novo, né? Getúlio, né? Lei da vadiagem. Aham. O que significava isso? Você não podia ficar. Lembra, assim, não sei, acho que vocês não lembram disso, sim. As pessoas tinham que andar com carteira de trabalho no bolso. A polícia te parava assim: não, eu sou trabalhador, tá aqui e tal. Então, porque senão você ia preso. Essa lei acho que ainda tá em vigor, inclusive. Ninguém revogou. Existe uma lei no Brasil chamada Lei da Vadiagem. Olha só que louco. As pessoas que militam pela causa dos negros no Brasil usam muito essa Lei da Vadiagem para falar que acabou a escravidão, mas não acabou. Porque depois veio a Lei da Vadiagem. Claro, eles fazem um salto temporal. Geralmente essas pessoas não trabalham muito com o tempo. Eles vão usando como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo. Mas tudo bem. Então aconteceu 60 anos depois que acabou a escravidão. 50 pelo menos. Os caras promulgaram uma lei chamada Lei da Vadiagem. Que se você fosse pego pela rua aí, fazendo nada no bar, conversando na esquina, você podia ser preso. Quem é que ficava pelo bar, nas esquinas, sem fazer nada? Geralmente eram os negros, porque né, não tiveram oportunidade. Quando Não acabou a tinha escravidão, trabalho, não tinha a abolição deu aquele rolo. Então, muitos negros ficavam mesmo pela rua. Então, essa lei da vadiagem atingiu principalmente os negros que não tinham trabalho, que ficavam ali e tal, não sei o quê. E aí essa lei prendeu muita gente. Olha que louco. Nós estamos falando de uma lei promulgada por um governo brasileiro que impedia as pessoas negras de ficarem pela rua. Por quê? Porque o governo achava que essas pessoas que estavam pela rua, elas atrapalhavam. Elas não podem ficar pela rua. Vão ficar falando o quê aí? Fazendo o quê? Conspirando contra o governo? Vão ficar falando contra a gente? Então, vamos baixar a lei que vai botar essas pessoas na cadeia. Você não pode ficar na rua sem fazer nada. Qualquer militante negro que você pegar, o nosso ministro Silvio Almeida, que defende o PL 2630, se você pegar ele e falar assim, e a lei da vadiagem? Ele vai falar, talvez tente dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por quê? Pra escapar, né? Assim, tem que dizer, não, uma coisa é o PL 2630 do cara que fica na internet xingando os negros de macaco. Outra coisa é a lei da vadiagem, que os negros não podiam ficar na rua, porque senão era preso. Tá, qual é a diferença entre essas duas leis? Diferentes. Tá, mas vamos pensar aqui entre nós. Qual é a diferença fundamental dessas duas leis, se é que existe? Existe uma diferença? Pensando em contexto, Sim. pensando em... Né? Então você tem uma lei que quer impedir as pessoas, sobretudo as negras, de estarem na rua, porque ali elas podiam estar conspirando contra o governo, ali elas podiam estar falando bobagem na rua, tá sem fazer nada e atrapalhando os trabalhadores. Então assim, tem um monte de motivos para a pessoa promulgar uma lei como essa. Eu não sei qual foi o motivo alegado, mas se a lei existiu é porque tinha uma quantidade grande de gente que ficava mesmo na rua, né? Você vê o Joaquim Nabuco, por exemplo, quando ele escreve uma carta pro Rebouças e dizendo assim, olha, pô, com que tipo de gente a gente tava metido? Ninguém tava preocupado com a abolição de fato, porque os caras fizeram essa república maluca aí e os negros estão abandonados, estão pelas ruas, estão caindo no alcoolismo, estão praticando delitos, porque não tem, às vezes não tem, aí o cara vai roubar. Então, olha a situação. Então, o Nabuco falando isso ainda no final do século XIX. Isso foi se agravando, porque aí também no Brasil começa a haver aquela ideia de
Não, nós precisamos branquear a sociedade, porque nós temos que ter uma sociedade sem esse elemento aí. Então, o elemento africano. Então a gente começa a criar lei, e foi uma lei também no governo Getúlio, que era a lei que estimulava a educação eugênica, estava na Constituição de 38, eu acho. Estimular a educação eugênica, está no texto da Constituição. Educação só para brancos? Educação no sentido de branquear a população, né? Educação eugênica, uma educação de melhoria da sociedade. E aí era o quê? Traz o imigrante europeu para cá, força ele a casar com outro europeu e vai eliminando. Então, no projeto dos caras, em 100 anos não tinha mais negro no Brasil. Então, com essa mentalidade no governo vigente, os caras criaram uma lei chamada Lei da Vadiagem, que vai prender o cara que estiver ali dando sopa na rua. Você proíbe a liberdade de ir e vir e proíbe a liberdade de expressão. Todo militante negro brasileiro, que o cara que tá na internet militando, sabe disso. Qual é a diferença desse tipo dessa lei para uma lei que quer regular as redes sociais no sentido de você evitar que as pessoas digam absurdos nas redes sociais? Aí a pessoa pode dizer para você assim, não, é porque as consequências agora são muito mais graves, porque primeiro que a plataforma ganha dinheiro com isso, viraliza o conteúdo que é mentiroso, a fake news, e pode levar as pessoas a votarem no político que vai dar problema lá na frente, não sei o que, então a gente precisa controlar isso aí pra gente ter uma espécie de responsabilização pelo que está sendo veiculado. Ah, tá, mas você quer punir a empresa pelo que é dito no ambiente em que ela disponibiliza para que as coisas sejam ditas. O grande problema é esse. Então, quer dizer, vai querer punir o ex-Twitter lá por uma coisa que uma pessoa fala lá dentro. Aí, claro, obviamente que o ex-Twitter vai começar a fazer um processo de sanitização prévia da coisa. Você escreveu um tweet lá com a palavra tal, seu tweet vai sumir. Você pôs um videozinho lá que você fala uma frase e tal, seu vídeo vai sumir. Porque o cara não quer ser responsável por ter o governo no cangote dele. Né? Ele vai pôr as regras para aquela região ali e vai continuar operando. E vai continuar operando. Então, o discurso de dizer, não, nós precisamos melhorar porque tem muita ofensa, muito ódio, muito não sei o quê. No fundo, é o mesmo discurso lá da década de 40, quando o cara fala, não, essa gente que tá na rua aí é meio perigoso, fica aí, porque fica aí pratica crime, porque aí fica aí, tem discurso de ódio, fica no boteco tomando cachaça. Então, espalhando fake news no boteco. Espalhando fake news no boteco, falando mal do governo, bota na cadeia. Você acha que a PL 2630 é a lei da vadiagem de 2024? Guardadas as devidas proporções e fazendo, né? As autorregulagens. Não, fazendo a comparação nos termos em que eu tô fazendo, eu acho que é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. E eu não tô dizendo com isso que lá na década de 40 não tinha uma quantidade de gente na rua que estava fazendo bobagem, que estava praticando crime, que estava conspirando eventualmente. E eu também não estou dizendo que não tem gente na internet hoje que faz mal para a internet. Eu não estou dizendo isso. Mas todo mundo se lascou lá atrás e todo mundo vai se lascar agora pelos maus. Então, assim, como é que a gente faz pra driblar um problema como esse? Que é um problema, no fundo, de fala mesmo. Né? Então, assim, nós não temos, infelizmente, um nível cultural em que a prudência seja um valor para nós. Não é fala mesmo. Né? Não é. Não é fala, mas sim. Fala mesmo, mas saiba falar mesmo. Então nós não temos. Então as pessoas não têm nem capacidade de refletir acerca desse tipo de responsabilização. Meu amigo, assim,
Eu sei que você fala mesmo. Mas você não tá sozinho. Eu sei que você fala mesmo, eu sei que todo mundo tem o direito de ser fala mesmo, eu sei. Né? Mas tem outros milhões de pessoas. Se todo mundo for fala mesmo, a gente não vai nem se entender. É verdade que, até mudando um pouco de assunto, sim, a Alemanha, antes do nazismo, tinha essa liberdade toda? Ah, não sei. Fala mesmo? Já ouviu falar isso aí? Não. Não ouvi, não. Mas você... A coisa, eu acho, que tá num nível... da imaginação mesmo. Então, assim, sei lá, o Aristóteles vai falar lá no De Anima que a imaginação é um negócio distinto da reflexão. Mas sem uma, outra não acontece. Sem imaginação é impossível produzir reflexão. Uhum. O nosso nível de problema está no nível da imaginação. As pessoas, infelizmente, não têm capacidade imaginativa. E aí isso pra leva poder refletir. para poder refletir. Então, isso é um processo, né? Então, por exemplo, você vê, eu escrevi aí recentemente um dos artigos que eu escrevi sobre liberdade, eu falei do Luiz Gama. Então, o Luiz Gama, que era um cara como esse. Então, ele era um liberal, mas ele não era liberal no sentido que se entende liberalismo hoje. Então, nós estamos falando de um liberal do século XIX, né? E ele é um liberal do século XIX pensando que você está num país escravista. Então, o liberal do século XIX, ele não é o liberal do século XXI. O liberal do século XXI de hoje, que se fala na internet aí, é o rico que quer pagar menos imposto. Mas o liberal do século XIX era outro. Ele era o escravizado, ou era o cara que entende o problema daquilo ali, que entende que o progresso do país depende de um sopro de liberdade. E o Luiz Gama, ele tem vários textos em que ele fala sobre a liberdade, o valor da liberdade e tal. E num deles, por exemplo, que ele escreve 3 artigos curtos em defesa do José do Patrocínio, que era um outro abolicionista, né, só que do Rio de Janeiro, e o Gama era de São Paulo, defendendo o patrocínio de uns ataques que ele sofreu de um jornal aqui de São Paulo, que era a Gazeta de São Paulo, alguma coisa de São Paulo, que virou o Estadão. Uhum. Eles escreveram um artigo, eles detonaram o patrocínio. E aí o Luiz Gama escreveu num outro jornal uma resposta. Peraí, não é assim, tal, e criticou esses caras. Eles publicaram uma réplica acusando o Luiz Gama de querer censurá-los. Ó, que louco. Caraca. Pô, peraí, nós não podemos falar o que a gente quer, não? Só porque é seu amigo? Aí ele escreveu uma tréplica e pediu direito de resposta no próprio jornal. Aí ele falou assim, meus amigos, não. Longe de mim querer proibir vocês de falarem. Né? Quer ver? Eu vou até pegar... Vocês me dão licença? Pega aí. Porque eu acho que isso aqui tem que ser lido textualmente. Eu quero ouvir, pô. Porque é muito curioso o modo como ele defende o patrocínio e se defende ao mesmo tempo da acusação de estar querendo, né, censurar. Uhum. Né? Quer ver? Vou achar aqui. Tá num artigo meu recente. Aqui. E o Estado de São Paulo publicou o direito de resposta? O Estado de São Paulo não, era a Gazeta lá, né? Tinha um outro nome. Gazeta Paulista. A Província de São Paulo era o nome. E aí, olha o artiguinho que ele manda. Ele manda uma carta aberta no próprio jornal. Vou ler o que ele escreveu. Abre aspas aqui. Meus honrados amigos, a declaração de que fizestes em o noticiário da vossa Folha de hoje obriga-me a uma explicação. Lamentei que nas páginas ilustradas da conceituada província fosse inserida aquela descomedida parlanda ofensiva da dignidade de um dos maiores e distintos patriotas, o patrocínio. Mas não fiz, e nem com isso podia fazer, censura à briosa redação, e menos ainda
desconsiderei a liberdade de imprensa, que constitui um direito sagrado. Eu também fui jornalista. Sei que o periódico não é uma vestal, é uma bíblia. Encerrou. Agora eu vou explicar essa última frase. O que é uma vestal? Era uma sacerdotisa da mitologia, da época da Grécia, que era uma sacerdotisa que era mantida pura e imaculada para fazer os trabalhos de sacrifício. Então, vê, essa comparação é genial, porque o Gama, ele era um cristão adepto da teoria do Ernest Renan, de um cristianismo sem a igreja. Então ele era muito crítico ao catolicismo, à igreja e tal, mas ele era um cristão. Mas era um cristão do tipo de admirar Cristo enquanto um... Acreditava em Deus, mas não ia na igreja. E assim, ele era crítico dos dogmas todos e tal, ele era antimonarquista, ele era republicano e tal. Então quando ele usa essa comparação, ele fala assim, não é uma vestal, mas é uma bíblia. Olha que engraçado, porque ele tá dizendo assim, se fosse uma vestal, um periódico seria incriticável e nada. Puro, uma virgem. Puro, exatamente, uma virgem. Mas é uma Bíblia, significando pra ele que assim, não, a Bíblia tá lá escrito um monte de coisas, as pessoas falam, tem umas coisas absurdas escrito lá e tal. É um livro importante? É. É um livro sagrado? Até é. Mas tem um grande componente de incrementos lá que tá no jogo. Pô, cara, genial, né? Genial. Então ele se defende, falou, não tô censurando não. O que eu tô dizendo é o seguinte, vocês o criticaram de maneira injusta. Então eu tô respondendo tipo assim, vocês não estão sendo puros. Vocês não estão sendo justos. Mas vocês estão sabendo muito bem o que vocês estão fazendo. Não, o que ele disse assim, a última frase significa assim, eu sei que um jornal não é uma coisa incriticável e que se não pode certinha. É uma Bíblia, é uma coletânea de escritos. Então, por isso que eu não vou censurar, não quero censurar vocês. Porque eu não acho que o jornal tem que ser puro. É isso que ele tá querendo dizer. Entendi. Ele entendeu o que o jornal fez, ele só não aceita. Ele discordou e defendeu o seu amigo da injustiça cometida. Mas não que os caras não podiam ter escrito. Ele não falou, vocês não deviam ter escrito isso porque devia ser proibido escrever esse tipo de coisa. Não. Ele fez uma resposta criticando os caras por terem escrito nisso. Aliás, a resposta anterior que ele dá, ele começa dizendo o seguinte, ó. Até coloquei no artigo também, ó. Em nós, a cor é um defeito. Ele falando assim, ele defendendo o patrocínio, dizendo assim, vocês estão criticando o patrocínio porque ele é um dono de jornal, é negro e tal, não sei o que lá, vocês estão menosprezando o valor dele. Então, ó, de novo, em nós a cor é um defeito, um vício imperdoável de origem. O estigma de um crime. E vão ao ponto de esquecer que esta cor é a origem da riqueza de milhares de salteadores que nos insultam. Que esta cor, convencional da escravidão, como supõem os especuladores, à semelhança da terra, através da escura superfície, encerra vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade. E hoje você é obrigado a ver o presidente do Instituto Luiz Gama, que é o ministro Silvio Almeida, querer assinar um PL, ou defender um PL que quer atentar contra a liberdade das pessoas. Eu não estou falando aqui, de novo, sobre quem comete crime na internet. Sim. Eu não estou falando aqui sobre as pessoas que não sabem ter um nível de civilidade para poder falar na internet. Não é disso que eu estou falando. Porque para isso já existe lei. O que eu tô falando é desse jogo de censura prévia que estão vendendo como se isso fosse algum tipo de proteção. Não é. Você acha que se o Luiz Gama hoje fosse vivo, ele estaria ia dar louco. Uma chacoalhada no Silvio Estaria Almeida louco. E falar, mano, aí, que é isso? Você tá maluco? Sim, pelo menos pensando, né? Fazendo um exagero retórico a respeito do que tá escrito. Com o que ele já escreveu. Com o que ele já escreveu. Pô, mas a gente não precisa ir tão longe. Eu também escrevi um artigo recente. Depois que eu escrevi esse primeiro artigo, um amigo me mandou um vídeo de um rapper americano chamado Killer Mike.
que ele é um rapper. Só vou dizer uma característica, vocês já vão entender tudo. Ele é apoiador do Bernie Sanders. Não. Você não sabe quem é o Bernie Sanders? Não. Não, o Bernie Sanders é o candidato socialista americano, o mais radical de todos lá. Tá. Ele é apoiador do Bernie Sanders, que é um cara que nas eleições... Ele nem consegue chegar nunca nas prévias, passar nas prévias, porque ele é radical demais, ele é um cara Não socialistão passa pelos e tal. colégios ali, né? Então, mas o Killer Rock é apoiador dele. Ao mesmo tempo em que ele acha que o capitalismo não é condenável. Então, ele tem uma série de controvérsias nas posições dele, porque ele fala, eu não sou obrigado a ficar numa caixinha. Então, ele foi dar uma palestra sobre liberdade de expressão. E essa palestra está no YouTube. E eu escrevi um artigo falando dessa palestra. Ele é um rapper americano. Tem um especial dele, um documentário dele no Netflix, em que ele vai tratar de... Ele é um cara que... ele vai tentar resolver problemas de comunidades lá negras americanas com ideias de empreendedorismo, as coisas... É muito legal. Então, a palestra desse cara foi 20 e poucos, 23 minutos, acho que é uma palestra, numa associação lá para liberdade de expressão e tal. Ele fala o seguinte, olha, eu quando era pequeno, por exemplo... E eu descobri o que a palavra nigger significava. Que eu não podia... E assim, que era uma palavra odiosa e tal, não sei o que lá. E a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei com muito ódio. Aí o meu avô falou pra mim assim... Eu não quero que se proíba as pessoas de falarem essa palavra. Porque eu gosto de conhecer meu inimigo assim que eu entro num lugar. Deixa eu falar. Porque aí eu vou saber quem é meu inimigo. O avô dele, né? Negro, que veio da escravidão, tudo assim, né? Ou de mais próximo da escravidão. Então ele fala, sim, se a gente não entende o valor disso, nós não entendemos o que é os Estados Unidos da América. E tem um trecho da palestra que ele fala pros dele, ele fala assim, olha, e eu quero falar inclusive pra você que é... Ele usa o good guys. Eu também sou bonzinho, igual vocês são. Mas não tentem usar do poder político para impedir e censurar aqueles dos quais vocês discordam. Não tem coisa pior do que fazer usar o Estado, inclusive, para fazer isso. Isso é o Killer Mike falando. É uma palestra recente, acho que do ano passado. Assim, ó, eu tenho que falar isso. Eu sei que tem muita discordiosa, mas assim, né? Aí ele usa como exemplo o rap americano mesmo. Tem uma banda chamada Two Live Crew, dos anos 90, que era uma banda super escrachada, com letras super... coisa com conotações sexuais e não sei o quê. E o líder dessa banda foi processado pelo Estado. Por um Estado lá. E esse cara, ele virou um exemplo lá. Uncle Luke, acho que é o nome artístico dele. Ele lutou pra caramba contra essa censura que ele tava sofrendo lá e foi até o final. Então ele falou, um dos meus heróis é esse fulano. Porque ele foi processado porque queriam censurar. Então, quer dizer, na maioria das vezes, quando essas coisas acontecem, esse tipo de censura e proibição acontece, isso aí geralmente vai estourar no colo daqueles mais vulneráveis. Sim, menos desfavorecidos. Mas o que acontece é que aqui não passa só nessa parte política. Assim, a galera daqui tem um monte que quando você fala assim, ó, vamos passar essa PL aqui, ele fala assim, ó, tem que passar mesmo, porque tem que calar essas pessoas, entendeu? Quem tem a visão contrária, acha que tem que calar mesmo, que um lado tem que ser calado. Isso é quase que a população pedindo para que o Estado não é a população, é uma parte. Mas você entende, tem isso. Eu acho que é uma parte muito pequena das pessoas que não... Eu também acho, eu falei isso agora há pouco. Não é que essas pessoas elas acham que tem que calar porque elas entendem o valor do calar ou deixar falar. Elas nem entendem, elas só estão reproduzindo, replicando a intenção dos que querem controlar. Ela não consegue, ela não tem imaginação para fazer essa reflexão que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos falando disso há quanto tempo? Exige
reflexão. Você tem que parar, tem que pensar, tem que ter exemplos como eu dei aqui. Porque eu parei pra pensar, porque eu fui pesquisar, fui ler, fui assistir, falei, caramba, tal. Então aí você começa, né? Eu não cheguei nesses artigos do Luiz Gama à toa, foi porque eu fui procurar. Eu pensei comigo assim, lá em casa. Falei, não é possível que você não encontre nos abolicionistas um discurso a favor da liberdade contra esse tipo de discurso que tem hoje aí no movimento negro. Vou ver. Achei, não demorei muito pra achar no Luiz Gama. Então o que eu tô dizendo é, isso exige um nível de reflexão. O discurso de liberdade foi fundamental para acabar com a abolição. Com a escravidão. Com a escravidão. Fundamental. É o que eu tô Fundamental. falando. Sim. É o que eu tô liberdade falando. acima de qualquer Deve coisa. ter muito material do que existe, deve ser quase tudo Exatamente. falando sobre liberdade. Exatamente. Então, assim, as pessoas que querem... Não, tem que calar mesmo. Então, assim, porque assim, você pega... Óbvio que a opinião das pessoas na internet não deveria ser quase nunca consideradas. Como diz o Dave Chappelle, outro arauto da liberdade de expressão, que escrevi também um artigo, nessa sequência de artigos que eu escrevi sobre liberdade, o penúltimo foi sobre o Dave Chappelle, saiu o último especial de stand-up dele, e ele hoje ele é o suprassumo do stand-up comedy, porque ele consegue ser ao mesmo tempo muito profundo, ele é uma espécie de filósofo do stand-up comedy. E a habilidade que ele tem de construir, e aí ele comprou uma briga com a comunidade trans lá e tal, porque ele fez um monte de piada com esses caras, os caras foram pra cima deles e como se diz hoje, Netflix tancou. Tancou, como se diz hoje, né? Não. Que surpresa. Liberdade. Não, tancou ele. Ah, tancou ele. Ele? Boa. Não, aqui, o que ele tá fazendo é exercendo a liberdade de expressão dele. Tanto tancou que tem mais 2 especiais dele agora, mais recentes. Tancou o Chris Rock, que fez o especial dele, o penúltimo de stand-up, que ele aí a resposta dele ao Will Smith lá, ele Sim. tá lá no Netflix. Então os caras... Não. Compraram, demitiram o funcionário que tentou cancelar o chapéu, demitiram a funcionária. Caraca, velho. É. Pô, mas então, assim, essa é uma postura nova no Netflix. não é nova. Assim, isso vem de lá. Ah, tá. Então nós estamos falando de um país em que esse negócio, isso tem valor. Sim. Não tô falando daqui. Sim. Tô falando de lá. Killer Mike tá lá. Teve o chapéu, tá lá. É isso que eu tô falando. Né? Lá essa coisa ainda... Essa discussão ainda é... Por isso que eu falei. Por isso que o Killer Mike falou. Se você não acredita nisso, você nem entende o que é os Estados Unidos da América. A gente grita aqui. É liberdade. E veja, é um cara negro que tem toda uma discussão lá. Como é que os caras conseguem fazer a independência do país? Como é que os caras conseguem falar em liberdade se tinha escravidão? Essa é uma outra discussão. Isso não significa que eu não tenho que falar sobre liberdade se dentro do contexto em que a liberdade significa algo, né? Então, o chapéu é a mesma coisa. Ele comprou aquela briga lá e tal, e ele bate o pé. Ele fala, escuta, isso aqui é arte. Então, ele ia ser homenageado pela escola que ele estudou, escola de arte que ele estudou, e hoje ele é um filantropo e tal. Queriam dar o nome dele para um auditório lá, reformado e tal. E aí, teve uma gritaria de uma molecada jovem lá, falando, não, esse cara é o cara que fala contra trans. Aí ele foi lá pra ouvir a molecada. Isso tá num outro documentário sobre ele. Na verdade é um acceptance speech, né, um discurso de aceitação que ele faz. Foi filmado, tá no Netflix também. Chama Um Nome, do Dave Chappelle. Então ele vai lá e dá um discurso lá. No fim, ele não aceita, ele propõe uma outra coisa. Em vez de vocês darem o meu nome para esse auditório, afinal de contas, eu ainda tô vivo, né? E ninguém sabe o que eu posso falar amanhã. Então ele dá um outro nome que tem a ver com liberdade de expressão. Ele fala, daqui a uns anos, se vocês quiserem mudar o nome, aí a gente volta a conversar. Mas ele faz um sermão lá para dizer, para explicar a real. Ele falou, ó, eu sentei na frente dessa molecada, eles quiseram conversar comigo, sentei. E falei, e aí, o que eu fiz para vocês? Aí ele diz assim... Eles falaram um monte de coisa lá, sobre gênero, sobre não sei o que, mas eles não falaram nada sobre arte. E é isso que me deixa ferrado da vida. Porque ninguém tá preocupado com o ofício artístico que você tá exercendo ali. Eles estão colocando outra coisa na frente.
num país que tem tradição nisso. O stand-up comedy começou lá, sim. os caras sabem, então fazem isso há tanto tempo lá. Essa coisa que aqui no Brasil chama fritada hoje, lá e você fica lá detonando. Sua mãe é tão gorda que não sei o que, sua mãe é tão preta que não sei o que, sua mãe é tão... Ai, seu pai é não sei o que, essa coisa de ficar ofendendo, essas piadas de ofensa, lá os caras... Né? É uma coisa que os caras vão na rua. Não tô fazendo juízo de valor se isso é bom ou ruim, mas existe lá e pronto. As pessoas têm liberdade de fazer isso que se querem fazer. Se juntar 3, 4 pessoas e ficar fazendo esse tipo de coisa, ninguém vai falar, para com isso aí. Né? Ou não iria, né? Hoje até parece um cabelo amarelo lá, falar, não pode fazer isso. Mas veja, o fato é que entender o que isso significa é preciso que haja uma tradição que sustente isso. Lá os caras têm essa tradição, eles podem evocar essa tradição, eles podem evocar isso aí. Né? Ele fala assim, eu sou a favor, o Chapéu fala isso, né? Eu sou a favor da primeira emenda para que a segunda não precisa ser utilizada. A segunda é o negócio da arma, né? A primeira é da liberdade. Sim. Eu sou a favor da primeira para que a segunda não precise ser utilizada. Sim. Então lá você tem uma tradição centenária. Aqui as pessoas não Aqui sabem. Aqui nós tínhamos e perdemos. O abolicionismo é essa tradição que deveria ter sido consolidada. Mas aí 40 anos depois você tem a lei da vadiagem. E você já não tinha mais ninguém preparado para lutar contra ela, por exemplo.